Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Pessoal que foi entrando aí, vai falando se o som tá ok, se a imagem tá ok também, por favor. Tá tudo ok o som? Tá certo então. Deixa eu convidar a Jéssica aqui pra gente já ir começando. Jéssica, eu te enviei o convite aí, é só você aceitar. Olha Oi, só! Olá! tudo Boa bem? tarde! Tudo Boa bem, e você? tarde. Tô mandando aqui a live para as pessoas para poder vir assistir a gente. Pronto, enviei. Então vamos lá, dona Jéssica. Ai, Hoje a dupla tá dinâmica aqui, hein? Jéssica e Jéssica. Olha só. as A hora que o Jéssicas do pessoal Florescer. A hora que o pessoal for comentar, enviar pergunta, vai falar Jéssica, Jéssica, né? Tem que falar Jéssica com óculos, Jéssica sem óculos, que fica mais visível, né? Mas vamos nos Uhum. apresentar para o pessoal, Jéssica. Para quem não conhece, eu sou a Jéssica Sequeira e sou uma das psicólogas aqui do programa Florescer. Pode se apresentar, Jéssica. Eu não vou Bom, falar meu eu sou a currículo, Jéssica não. Rezende. Eu sou a Jéssica Rezende, também uma das psicólogas da equipe do Florescer. E hoje nós vamos falar de um teminha muito, eu vou chamar de bonitinho, porque para mim é bem bonitinha. Eu gosto Exatamente. bastante dessa temática. Exatamente. Espero o pessoal entrar mais, a gente já começa a Pode falar. começar, pode começar. Somos todos ouvidos aí. Que eu tenho conhecimento, mas a propriedade do conhecimento é contigo. Bom, né? Hoje o tema a gente vai falar sobre os feminismos e como que esses feminismos eles podem ser inseridos dentro do contexto, tanto científico quanto clínico. Clínico aqui mais especificamente psicologia, né? Que é o lugar que a gente fala, mas que eu acredito que também serve para qualquer área da saúde e, né, dá para a gente colocar o feminismo em qualquer lugar que a gente quiser colocar. Ele cabe. Essa é a minha opinião dentro do que eu já estudei. Até porque o que, que E é, né? O feminismo. Ah, não, e pode? assim, O que. eu ia falar para você até Hum, porque quando a gente está falando que a gente não está falando do feminismo, a gente está falando de feminismos. isso, no plural, exatamente. Feminismos, porque nós não somos um tipo de mulher, nós somos tipos de mulheres. Então, nós temos pluralidades, não dá para falar de um feminismo se nós temos diversas mulheres. Mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas e por aí vai. Então, sim, é no plural por conta disso. E aqui a gente tenta, né, o Florescer, ele sempre tenta englobar e incluir todos e todas, porque é o nosso propósito, Jéssica. É o nosso propósito fazer a Pode inclusão. usar propósito, isso, pode usar a palavra propósito, mas eu acredito que vai para além de propósito, assim, só que eu não consigo encontrar a palavra que vai para além da palavra propósito. Uhum. Então, o que que acontece, né? Para quem não entende muito, assim, eu acho que o feminismo ele sofre muito preconceito, porque as pessoas geralmente elas não estão sabendo muito o que, que elas estão chamando de feminismo. Eu digo principalmente para aquelas pessoas que criticam o feminismo, os feminismos, né? Mas porque o feminismo ele é uma luta das mulheres e
contra toda essa, como que eu vou dizer, essa falta de lugar para as mulheres no mundo. Nós, nós somos subjugadas o tempo inteiro em relação aos homens, nós somos comparadas em relação aos homens. E não existe essa comparação, né? Porque mulher e homem são seres iguais, porém dentro das suas diferenças. E isso é para todos, assim como o feminismo não é o feminismo, e sim os feminismos, porque a gente inclui todos os tipos de mulheres. Na vida, a gente tem que fazer essa inclusão em relação às pessoas. Mas, como historicamente as mulheres tiveram aí um prejuízo nesse sentido, por conta de toda a dominação masculina, de toda a criação desse mundo para os homens, o feminismo, a luta das mulheres está aí para poder dar lugar para a gente também. A gente tem esse direito. E aí é aí que a gente está nessa busca. Então, Exatamente, é muito. uma luta histórica, né? Vamos dizer assim, é uma luta que tem todo um contexto histórico que não é. As pessoas também eu vejo muito assim, Jéssica, eu não sei se você percebe também. Vendo como se fosse uma luta agora, que tivesse acontecendo agora, assim. É como se eles usam, é como se as mulheres tivessem se revoltados agora. Eles ainda usam essa palavra, revolta. Só que eles não param, assim, Uhum. a sociedade não para ver que é uma luta de anos e que a voz que está sendo dada hoje é de uma voz que foi calada há anos atrás. Uhum, com certeza. Na verdade, a causa da mulher, ela vem muito antes até do feminismo. Porque existem mulheres que hoje são chamadas de feministas, mas que na época elas, né, não existia esse termo, que elas escreviam, né, escreviam e elas lutavam pelos direitos das mulheres. Muitas delas foram mortas por conta disso. Muitas delas foram extremamente massacradas socialmente, porque o lugar da mulher não era falando, não era lutando, o lugar da mulher era dentro de casa, procriando e cuidando dos seus filhos da casa e por aí vai. Então, temos na história, né, a causa da mulher, Revolução Industrial, eu acho que até bem antes, assim, né, eu não conheço nomes mais marcantes, mas o nome marcante que eu conheço vem ali da Revolução Francesa, né, 1700 e alguma coisa. Então, assim, essa causa da mulher, ela é muito mais antiga até do que o próprio movimento feminista. Porque o feminismo ele foi se formar enquanto movimento a partir ali mais ou menos das sufragistas. Quando as mulheres começaram a se organizar no movimento para poder, então, ter a liberdade de votar. Só que é claro que o votar é muito simbólico, porque não era só isso, né? As mulheres estavam lutando por muito mais do que só isso. Só que Por elas queriam muito ter mais. voz. Então, talvez ali o voto fosse o simbolismo dessa voz. Me deem a voz. Deixa eu escolher quem eu quero governar para mim. Então, esse movimento ele foi se organizando mais ou menos ali. E então foi se construindo, né, durante todos esses anos, chegando até o feminismo que nós temos hoje. Que ele é mais difundido, né, querendo ou não, porque a informação ela chega muito mais fácil para as pessoas. Então, temos muito mais mulheres nessa luta. Como eu disse, ele é muito criticado, às vezes, pelas pessoas não conhecerem o que é realmente feminismo, porque acha que é só aquelas mulheres que não gostam de homens e por aí vai, não é isso. São mulheres que elas não estão em guerra com os homens, elas só estão lutando pelo espaço delas. Só que nesse meio, nessa organização aí para poder ter o próprio espaço, os homens estão no meio, né? Eles estão ali, não vou dizer nem que é o homem, né? Mas o que foi criado em volta do masculino, criou-se uma barreira para que a mulher conquiste coisas. Só que essa barreira a gente tem quebrado ela aos poucos. Temos muito para evoluir, mas a gente já conseguiu muito também, né? Então, o feminismo é isso, é a causa da mulher, das mulheres, para poder conquistar o lugar delas, seja mulher branca, mulher negra, mulher lésbica, mulher trans. É isso, a gente quer o nosso lugar. Então, para Exatamente. isso a gente precisa lutar, infelizmente. Né? Para isso a gente tem que fazer todo um reboliço, vamos assim dizer, para poder as pessoas nos verem. Né? Falar, eu tenho opinião, eu sei pensar. Então, é isso, assim. De uma forma Marcos, muito genérica.
O contexto histórico é esse, né? Mas assim, se a gente for parar para estudar, falar da história, Jéssica, a gente tem que ficar aqui, não é só uma live, né? A gente tem que fazer, tipo, um Uhum, curso, porque assim, tem muitos marcos históricos importantes que a gente precisa ter o conhecimento sobre, para que a gente possa, assim, empoderar disso e dar voz, né, a todas uhum, essas lutas e a tudo isso que de alguma forma foi calado por essa sociedade durante anos. É, exatamente. a Taline comentou aqui, ó, isso mesmo, o feminismo não é não gostar de homens, é justamente não aceitar o machismo e o patriarcado, seja vindo do homem ou da Uhum, reprodução feita pela mulher. Porque as pessoas associam, né? Machismo a ser só homem, feminismo a ser só mulher. E a gente não tá falando, não é ligado assim, né, Jéssica? O comportamento, uhum, pode chamar de uhum, comportamento? sim. Então, a questão do machismo, ela são comportamentos que são reproduzidos durante anos e anos, séculos, que é o comportamento do homem, como que eu vou dizer, deteriorando a mulher, assim, né? Não é nem deteriorando a palavra, mas é a Violentando crença de de alguma forma. superioridade desse homem, né? A crença de superioridade do homem sobre a mulher. Então, em relação a isso, como o homem é superior, então a mulher é tida e vista como um certo tipo de objeto. Então, ela sendo um objeto, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Só que não, né? Nós mulheres não somos um objeto, nós somos seres pensantes, tanto quanto os homens. Por isso é que tem a luta pela igualdade. Nós estamos no mesmo patamar. Não socialmente falando, porque ainda existe muita coisa para ser desconstruída. Mas na questão de pessoa, nós estamos no mesmo patamar dos homens, né? Hoje tem até alguns nomes que as pessoas colocaram, né? Todas em inglês, que elas colocaram para explicar os comportamentos masculinos sobre as mulheres, né? Aonde que vai essa superioridade que os homens aprendem que eles têm? Que é, por exemplo, quando a gente está falando, o homem sempre nos interrompe. E só depois que eu comecei a estudar sobre isso, que é o mansrupting, eu não sei falar direito, mansrupting, alguma coisa assim. É. Então, quando a gente está falando, é, geralmente os homens acham que eles sabem mais do que a gente, então eles vão lá e nos interrompem. Às vezes falam até a mesma coisa que a gente está falando, mas é porque eles têm esse lugar, né? Eles têm esse lugar, o lugar de fala é sempre deles, e a gente sempre se cala por conta de um condicionamento que é feito com a gente, nós mulheres. Então, um homem fala, você pode prestar atenção que se tiver uma roda com maioria mulher, o homem sempre vai prevalecer. Eu vi isso muito na faculdade. Minha turma tinha acho que umas 40 pessoas, 3 homens e o resto tudo mulher. E nas Psicologia, né, aulas, Jéssica? e nas A gente aulas vê os mais homens sempre mulher. falavam mais. Os homens sempre falavam mais, as mulheres interagiam, mas quando o homem falava, as meninas escutavam. Mas não é porque a gente se submete a isso, é porque a gente está condicionada a isso. Então, quando a gente não tem isso de forma consciente, a gente só responde, né? Então, esse é o mansrupting, né, que eu acabei de falar. Mas tem também, por exemplo, quando os homens querem explicar pra gente, né, o que a gente está falando. Às vezes eu estou falando uma coisa que é de propriedade do que eu estudo, do que eu conheço, até da minha vida mesmo. Aí vem um homem e quer me explicar aquilo que eu já sei. Então, às vezes não é nem questão. Ele acha que a gente não sabe, né? Eles partem do princípio que a gente não sabe, então eles têm que nos explicar. Vejo isso demais, e claro que eu passei a ter a consciência mais depois que eu comecei a estudar, que é o mansplaining, né? O nome em inglês é o mansplaining. E, assim, E vai, né, Jéssica? é Porque assim, difícil. assim, hoje eu acho que com a evolução do acesso à informação, a gente consegue nomear e acessar essas informações para que fique. Ao mesmo tempo que eu critico a ideia de colocar essas coisas nas caixinhas, eu também apoio. Uhum, Porque é através dessas caixinhas
que as pessoas que não têm um entendimento aprofundado, elas conseguem compreender o que elas estão experienciando. Por exemplo, nesses casos, a mulher ela vai conseguir identificar, por exemplo, que ela está sofrendo ali de alguma forma uma ofensa, uma violência, né? E talvez se não tivesse essas caixinhas tão assim nomeadas, talvez não seria tão fácil de ser entendido. E você falando também da questão da turma de psicologia, né, ser mais mulheres do que homens, a gente vê isso com mais frequência. A população em geral, eu não tenho conhecimento, me veio aqui, tipo, a maioria são mulheres, né? Nós somos em maior número mulheres do que homens. Mas só que a gente ainda vê, Jéssica, sendo tratado sempre nos pronomes masculinos. Exatamente. É aí que eu falo que o feminismo ele vem para nos ajudar. Como, por exemplo, quando você fala isso, me lembra a questão da parte científica, né? Quando a gente vai escrever, redigir algum documento, algum trabalho científico, sempre é no masculino. Porque foi instituído que o masculino é o masculino universal. E então tudo que a gente vai escrever é no masculino. Só que, como você disse, nós somos maioria mulheres. Aqui eu falo principalmente, como eu já falei, na psicologia, né? O nosso CFP já falou pra gente que a maioria dos profissionais registrados no nosso conselho é de mulheres. Só que quando você vai ver, as pessoas em destaque são homens, a maioria. Quando você vai pegar um capítulo de um livro, você pega um livro e você vai ver, é um homem que escreveu. Mas isso não quer dizer que o homem é mais inteligente. Não, é porque ainda assim eles ocupam os lugares de maior destaque, né? Então, precisa ser feito alguma coisa para que isso... Eu não acredito nem que a gente fique em maioria, mas pelo menos que haja algum tipo de proporção, né? Proporcionalmente, nós somos mais mulheres, então proporcionalmente... que fique igual proporcionalmente, tanto a quantidade de homens e mulheres dentro dessa questão. Então, até é importante falar que quando eu falo em trazer o feminismo para o contexto científico e clínico, eu não estou trazendo necessariamente a militância feminista. Eu estou trazendo a ideia do feminismo, usando como ferramenta para incluir a mulher no lugar que a gente precisa ocupar. Então, que eu acho que pode ser que tenha algum nível de resistência das pessoas por conta de, como assim, você vai trazer o feminismo? O feminismo ele é visto como um valor, como um movimento social, uma luta política, só que dentro de tudo isso que ele também pode ser usado como uma ferramenta para incluir a mulher e trazer aí essa igualdade que a gente tanto luta, para que a gente consiga ter o nosso próprio lugar. Né? A questão do masculino universal não é só na escrita, nas pesquisas também. Existem diversas pesquisas que às vezes são feitas com maioria homens ou só com homens, e o resultado final ele é generalizado para as mulheres. Mas querendo ou não, nós temos uma biologia diferente, né? Então, às vezes, uma sintomática que é masculina não é a mesma sintomática que é para as mulheres. O exemplo que eu uso sempre é do infarto, né? Os sintomas do infarto. Do homem é um e é generalizado. E é o sintoma que a gente conhece, né? E é o sintoma que a gente conhece, que é a questão da fadiga que o homem sente, da dor no peito, das náuseas, suor frio e tudo mais. Só que foram feitos estudos que identificaram que os sintomas na mulher é diferente. Que a mulher, ela sente cansaço inexplicável, arritmia, que ela sente falta de ar. Então, assim, nem tudo é generalizado, nem tudo é igual para todo mundo. A nossa biologia é diferente, né? Em questão fisiológica mesmo, é diferente. Então, e isso precisa não é porque para o homem é assim, né, Jéssica? Porque, assim, quantas mulheres, às vezes, tá tendo os sintomas de infarto, e vamos pensar, assim, tanto no contexto social, às vezes, de prestação de socorro ali, de ajuda, quanto essa mulher chegando na emergência, assim, e sendo avaliada por uma equipe médica, talvez, que não tem esse entendimento, assim, não faz essa diferenciação. Não vai fazer um diagnóstico preciso. E aí tem outras consequências aí que são consequências mais graves.
Sim, com certeza. E até se a gente for pegar isso para a psicologia em si, quando a gente fala de comportamento de pessoas, a gente tem que definir qual que é o gênero. Porque as pessoas se constroem, principalmente os gêneros, né? As pessoas se constroem por aquilo que é pressuposto de um gênero. Então, o homem é de uma forma e ele se comporta dessa forma, a mulher é de uma forma e ela se comporta dessa forma. Então, muita coisa que é permitido para os homens não é permitido para as mulheres. Então, se chega uma pessoa na sua clínica que está se comportando de acordo com o gênero dela e ela está sofrendo com aquilo, porque é imposto que ela tem que se comportar daquela forma, ela vai sofrer mesmo. Porque não existe nada que é único, né? Como eu disse no início, nós somos plurais, tanto mulheres, homens, pessoas, nós somos plurais. Então não dá para eu falar, olha, o homem se comporta dessa forma e o homem quer se comportar de uma forma que é dito feminina. E para isso ele sofre bastante. No entanto, assim, o machismo em si ele não é prejudicial só para as mulheres, ele é prejudicial para os homens também. Todas Com certeza. essas marcações, todas essas obrigações que o homem tem que ter e todas as imposições que é feita em relação a esses homens. Mas é claro que nós mulheres temos um prejuízo, não vou dizer nem maior, é diferente, mas que é onde que pega bastante porque a gente não tem privilégios. O homem tem privilégios. A gente tem que lutar para ter algo parecido. E olha que a gente ainda não chegou lá, porque a gente ainda tem essa diferença. E assim, e essa discussão ela vai trazendo vários desdobramentos, né? E é por isso que eu acho interessante quando a gente usa a palavra comportamento, porque não vincula a questão do gênero. E quando a gente fala de machismo, homem, as pessoas já associam também, por exemplo, o homem que tem o órgão genital, né? Para não Isso, usar palavras aqui que inapropriadas para o horário, mas que tem lá o órgão genital biologicamente. E aí eu coloco muitas aspas aqui, porque nós se entende a complexidade disso, mas masculino, assim, faz essa associação também. Eu acho interessante quando a gente exatamente. coloca a palavra comportamento. Uhum, A Amanda comentou exatamente. aqui que os homens na psicologia são mais validados, recebem mais crédito, enquanto as dúvidas e Uhum, questionamentos sobre as mulheres são mais intensas. E assim, me veio que também, eu lembrei, outro dia eu me deparei na rede social, Instagram, né? Olhando, pesquisando algumas coisas e tal. E eu me deparei com a rede social de um homem ensinando mulheres a como conquistar homens. E eu fiquei ai, meu assim, Deus. que lugar é esse que esse homem está ocupando, né? Assim, e é o que a gente mais vê, é homens ensinando as mulheres como elas precisam se comportar, como elas precisam fazer. E eu fico abismada com isso. Você É, chegou a já ver homens fazendo isso? Eu não sei se você chegou a ver depois. ver o que cortou, não entendi. Não sei se você chegou a ver, você já chegou a ver esses perfis, Não, essas não, coisas assim? não. Não. Mas eu imagino que, né, assim, né, ele tá ocupando um lugar que não é dele e provavelmente ele é validado por muitas mulheres. Porque muitas mulheres não têm essa consciência do que é nosso, né? Assim, eu fico até sem o que falar em relação a isso, porque é muito Mas é porque difícil. repete aquele comportamento de que a mulher sempre ela tem que ficar nesse lugar de submissa, de que precisa agradar o homem, que o homem é a autoridade, que ela precisa conquistar o homem, que ela precisa Uhum. desenvolver técnicas e papapá para conquistar esse homem, né? Sempre nós que Entra temos que nesse nos lugar. movimentar. O homem, ele Isso. não pode ceder, né? Ele não pode Isso. falar, não, tá bom, aqui é seu espaço, fala você, esse lugar é seu. Não, eles... É porque perder privilégio é muito difícil, né? Também vamos partir por esse princípio aí. Eles têm esse privilégio. Eles têm, toda vez que eles falarem alguma coisa, né, que ele tiver em lugar onde as mulheres
não são essas mulheres mais conscientes, ou nem é questão de ser consciente ou não. Como eu falei, como é um condicionamento social que a gente automaticamente faz isso. A gente não presta atenção, né? Pelo menos a maioria de nós não prestamos atenção. Então, para eles como que eu falo? Para eles saírem desse lugar é complicado para eles, porque eles vão perder o privilégio, eles vão perder o poder que eles têm em relação a tudo isso. Com certeza, assim, né? Aqui eu tô falando de opinião pessoal mesmo. Esse homem deve se sentir super poderoso, porque se ele está ensinando para as mulheres como que elas vão fazer para poder conquistar outros homens, é meio que ele deve ter muito poder, muito. Exatamente. Mas é Tem muitas complicado. pessoas aqui comentando a questão do lugar na ciência, né? Assim, que nós mulheres precisamos ocupar o nosso lugar na ciência, que precisamos desenvolver estudos, né? Para fazer presente nisso. Inclusive, quando você deu o exemplo do infarto, né? Para fomentar estudos nesse sentido e alimentar, né? Querendo ou não, aí as nossas bibliotecas científicas. Com certeza. Assim, e a mulher, né, a gente trazendo a ideia do feminismo, trazendo o feminismo como ferramenta dentro da ciência e colocando ela no contexto acadêmico científico, a gente vai também não só incluir a mulher, mas a gente precisa mudar algumas regras, né? Essa questão do masculino como universal, essa questão dessas generalizações e qualquer outra que for preciso para que a gente consiga ter o nosso espaço sem ter que ficar tendo que exigir o dobro de energia que a gente precisa aplicar para poder conquistar alguma coisa. Então, a ideia é essa, né? Não é uma coisa muito fácil, mas, como eu disse, a gente já conquistou tanto, tenho certeza que a gente consegue conquistar muito mais. E também, dentro do espaço clínico, nós, enquanto psicólogas, nós sabemos que, pelo menos eu ouvi isso demais dentro da faculdade, que a gente tem que ser neutra, que a gente tem que ser imparcial, que a gente está ali só para ouvir, que a gente não está ali para opinar e tudo mais. E esse tanto de coisas que, particularmente, eu ouvi muito, assim, de diversos professores. Na verdade, eu acho que se eu ouvir algum professor falando o contrário disso, foi 1, 2, no máximo, estourando. Porque eu vou chamar isso de mito. Você é bem audaciosa chamar isso de mito. Por quê? Quando a gente está em psicoterapia com os nossos pacientes, não tem como a gente deixar de ser a gente para poder ser apenas uma psicóloga e um psicólogo. Porque nós somos seres que têm uma história de vida, nós temos sim nossa opinião, e não existe imparcialidade. Por exemplo, hoje eu e você estamos aqui falando sobre essa temática no programa Florescer. Nós fazemos parte do programa Florescer por algum motivo. Não foi só porque simplesmente a gente virou e falou assim, programa Florescer, vamos entrar. Não. A temática do Florescer chama a nossa atenção de forma pessoal. Só que a gente pega essa nossa pessoalidade ali e a gente coloca no nosso profissional e atua sobre. Então, se eu atendo pessoas trans, se eu atendo mulheres, se eu atendo adolescentes, que é um público que eu gosto muito, é porque tem o meu gosto pessoal dentro disso tudo, do que eu já estudei, do que eu trabalho. Esse público que eu atendo é por conta de mim. Não é só por conta de uma neutralidade, uma objetividade que está ali externa a mim. Não. É meu, sou eu. Só que aí, o que acontece? Essa neutralidade que eles tanto falam, eu acho que eles têm que traduzir em questão de não julgar. A gente não está ali para julgar, a gente está ali realmente para ouvir e trabalhar. Mas isso não quer dizer que a gente está impossibilitado de colocar nossa opinião ou até mesmo colocar alguma coisa nossa dentro da psicoterapia. Até porque não somos robôs. E se a gente ficasse nesse formato impessoal, imparcial, robótico, os pacientes não ficavam. Porque eles não estão ali querendo uma parede para eles falarem. Eles estão querendo ali uma outra pessoa que tem alguma capacitação profissional para poder fazer esse trabalho junto com eles. Às vezes eles nem sabem o que eles estão fazendo ali, mas eles vão descobrir na relação, né? Que tem a relação terapêutica e tudo mais. Então não existe você entrar dentro de um consultório como
profissional psicólogo ou psicóloga e simplesmente falar, não, aqui eu estou imparcial, fale o que você quiser e eu vou ser a mais neutra possível. Não existe isso. E por isso até que eu falo que o feminismo cabe nisso, assim. Eu não vou dizer que eu sou necessariamente uma psicóloga feminista, mas eu estou me construindo para ser uma. E coloco muito do que eu acredito dentro da minha clínica, sim. Não digo o que meus pacientes têm que fazer baseado na minha opinião enquanto pessoa, no sentido de, larga esse namorado seu que não tem nada a ver, vai viver sua vida. Não faço isso. Eu faço a pessoa pensar dentro do contexto dela. Então é isso, assim. Eu não vou impor nada para ela. Eu vou ensiná-la a analisar dentro do contexto o que ela tem para ela poder, então, viver a vida dela de acordo com o que ela acredita, com o que ela acha. É porque quando a gente fala em luta, assim, vamos usar essa palavra, quando a gente fala em luta, as pessoas já pensam sendo aquela coisa, uau, extraordinária, gritaria e papapá. Só que existem muitas lutas que são silenciosas. E eu acho que eu penso que na clínica seria mais ou menos isso, assim. Quando a gente pega e vê todas essas pluralidades e vê esses feminismos e leva para o contexto clínico, a gente está indo por esse caminho, né? Por uma luta mais silenciosa e mais inclusiva. E além de inclusiva, a gente também tá partindo do princípio da questão da empatia, que é algo assim, na minha abordagem, que é a psicodrama, a gente chama de tele, né? A tele, para mim, não tem neutralidade nenhuma. Aí vamos pegar a empatia, que é o que todo mundo mais entende, assim, que é o fato da gente se colocar, né, no lugar do outro, no sentido dessa... Se você está se colocando no lugar do outro, você não está sendo neutro, você não está sendo imparcial. Não existe. Mas, enfim... Tá cheio de comentário aqui, ó, Jéssica, tá bombando. Eu parei aqui em um, mas pra baixo tem um monte. O Armando, ele chegou a comentar aqui, ó, envolver os homens nesse debate não seria uma forma de desconstruir o machismo? Travou, não entendi a pergunta. Incluir um homem nesse debate que a gente está tendo aqui não seria uma forma de desconstruir o machismo? Sim e não. Sim, porque vamos pensar assim, porque se for um homem que tem um comportamento machista e é mais comum que a gente vê homens, né? Assim, ok. Mas não porque o comportamento machista tem mulheres também, né, Jéssica? Então, para desconstruir é independente certeza. de gênero, é independente de sexo. A gente está falando de um comportamento, né? Sim, com certeza. Aqui a gente fala de homens porque, né, querendo ou não, eles são a imagem do que a gente está falando em relação a machismo. Mas existem diversas mulheres que são machistas. Quando eu falei lá do homem que interrompe a mulher, do homem que fica explicando para a mulher sobre essas coisas, isso também inclui mulheres que interrompem outras mulheres porque quer o espaço de fala, sabe? Nossa, demais. A mulher é muito machista. Quantas vezes você não vê, por exemplo, uma mulher falando do corpo da outra? Falando, nossa, olha aquela mulher ali, não sei o quê. A pessoa tá usando, às vezes, um short curto, uma blusa, né, tipo um top, mostrando barriga, que tá realmente mostrando muito o corpo dela. E a outra mulher chama ela de vagabunda só pelo que ela tá vestindo. Isso é comportamento machista, né? Isso é muito comum, na verdade. Em casos extremos também, né, Jéssica? Desculpa, pode continuar. Caso extremo, em que sentido você fala? Em caso extremo, por exemplo, quando a mulher chega a ser violentada, né, sendo abusada, a gente vê mais mulheres culpabilizando a roupa que ela estava vestindo, o lugar que ela estava e quando ela estava, do que homens. Sim, exatamente. Quando você fala da mulher culpando as outras, também eu penso na questão de, por exemplo, quando existe uma relação, né, aqui, uma relação heterossexual, e o homem trai a sua parceira, geralmente a mulher fica com raiva da mulher, não do homem, que é quem tem o relacionamento, né? Às vezes é uma mulher solteira que não tem nada a ver, assim, ela tá simplesmente se relacionando porque ela é solteira.
e quem tem um compromisso é o homem. Só que a culpa sempre vai ser da outra mulher. Ela que está destruindo o lar, ela que está destruindo a relação de outra pessoa. Não, só que a verdade não é bem essa, né? Porque se a pessoa vive numa relação monogâmica e tudo mais, então é essa pessoa que tem que prezar pela relação dela. E não a pessoa lá fora que é solteira e que está se relacionando com uma outra pessoa. Então isso também são comportamentos machistas, né? Que é muito reforçado pelo patriarcado, a disputa entre mulheres. Por isso que hoje a gente fala muito da questão da sororidade, como uma questão de irmandade entre as mulheres. Que tem muito, a gente vê muito, por exemplo, quando um homem erra, o outro homem sempre o suporta, né? Sempre dá o suporte para ele, não, cara, não é assim e tal. Só que quando, ao contrário, como a gente acabou de falar, a mulher nunca fica do lado da mulher. A não ser que seja um caso muito extremo, assim, que envolva alguma coisa muito, muito complicada, muito intensa, mas é sempre assim. Então, a sororidade hoje, que é o que a gente chama, né, que é a irmandade entre as mulheres, ela vem nessa contraposição entre essa disputa entre as mulheres. Se uma mulher está vestindo uma roupa que socialmente é tido como inadequado, só que aquela mulher se sente bem, quem sou eu para falar mal daquela outra mulher? Se ela tá bem, tá ótimo, é isso, né? Que ela esteja, que ela se sinta linda, que ela fique bem com isso. Eu não tenho que virar para ela e falar assim, nossa, que roupa de vagabunda é essa? Ou coisas nesse sentido, né? É muito injusto com nós mesmos, assim. É muito difícil você ver, por exemplo, uma outra mulher elogiando outras mulheres por conta desse condicionamento que foi feito de que mulher tem que competir entre si. Não, não é bem assim. A gente tem que se unir. A verdade é essa. Exatamente. É uma luta de todas, Sim. né? Todas. Uhum. E aí a gente inclui todos os movimentos, assim, significativos. Sim, exatamente. É, E o feminino? Tem mais pergunta? Não, pergunta não, tô lendo os comentários. Pode ir falando aí, que aí eu vou contextualizando Tá. aqui. Porque eu ia acrescentar uma coisinha também sobre a questão do feminismo. Porque dos feminismos, né? Até que quando a gente coloca no plural, que a gente, né, coloca todo mundo, todos os tipos de mulheres também, a gente está fazendo uma coisa que tá ali escrito nos direitos humanos, que todos somos iguais, independente de gênero, raça, religião, né, e por aí vai. E o feminismo, ele luta por isso, porque a partir do momento que a gente está lutando pelo nosso lugar, promovendo a igualdade e não a superioridade feminina, como muitas pessoas acreditam. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. O feminismo está lutando pela igualdade entre homens e mulheres. E todos os tipos de homens e todos os tipos de mulheres. Então, a gente quer que a gente tenha esse mesmo lugar dentro das nossas diferenças. Mas ainda assim, tendo essa liberdade e que a gente possa usufruir das nossas possibilidades de vida, né? Enquanto pessoas. Eu sou uma mulher branca, cis, blá, 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 e eu vou querer usufruir de todas as possibilidades possíveis que eu tenho. Ah, mas tem uma mulher que é negra e não sei o que, ela também tem o seu direito e o seu espaço, ela tem esse direito. Ela né, dentro dos direitos humanos fala isso. E quando, né, uma das coisas que também corrobora dentro da clínica, né, para que a gente traga o feminismo para dentro da clínica, é isso, porque no nosso código de ética fala isso, que a gente, enquanto psicólogos, a gente tem que se basear nos direitos humanos, na Declaração dos Direitos Humanos. E o feminismo, ele está de acordo com essa declaração. Então, já que nós, enquanto psicólogos e psicólogas, estamos querendo promover o bem-estar, a autonomia do nosso paciente barra cliente, né, como as pessoas gostariam de chamar, a gente está cumprindo com essa parte do nosso código de ética. Então, não estou trazendo o feminismo só porque eu quero impor alguma coisa dentro da psicologia. Não, já está ali. A gente só está dando mais um nome, né? A gente está só usando mais uma ferramenta que a gente pode usar. É isso. Então, assim, temos muita coisa para fazer, mas já estamos conquistando muita coisa também. Uhum. O pessoal que comentou muito de eventos de psicologia, que vai e homens têm voz, né?
Às vezes são eventos voltados para mulheres, essas coisas assim, falando de coisas voltadas para o público feminino e homens que têm voz em relação a isso. Também teve Uhum. pessoas que compartilhou aqui, quando eu dei o exemplo do cara que estava ensinando as mulheres como conquistar, teve a Thaline deu um exemplo que ela chegou há um tempo comprar um material desse e que assim era só absurdos que estava escrito lá no material, enfim. E a Júlia comentou algo aqui que eu achei também interessante. Ela sobre os estudos. Ela falou que existem muitos estudos que só conseguem recursos agora se mostrarem que vai incluir estudos biológicos em macho e fêmea. Fico feliz com isso porque também já sofri muito na faculdade. Isso é importante, né, Jéssica? Uhum. Demais, muito bom. Bom saber isso. Então, sobre essa questão do evento, eu também participei de um evento ano passado, nacional, que foi aqui em Goiânia, inclusive. E eu participei de uma das palestras que houve dentro do evento, que era sobre o assunto do feminismo e tudo mais, né? Na verdade, a psicóloga estava falando sobre comportamentos machistas. E durante a palestra dela, assim, na fala final dela, ela falou assim, gente, nós somos maioria mulheres. E ali era um evento de análise do comportamento, para quem conhece, assim, dentro da psicologia, é uma das abordagens que tem. E ela falando, nós somos maioria mulheres aqui nesse evento. Mas se vocês pegarem um cronograma, vocês vão contar nos dedos quantas mulheres estão apresentando trabalho. E realmente, assim, eu não tinha parado para pensar, mas quando eu saí no pátio do evento, que eu olhei, só tinha mulher. Você via, assim, uns homens gato pingado, tinha muitos, mas dentro da proporção do evento, eles eram minoria. Mas a maioria das pessoas que estavam ali apresentando os trabalhos eram os homens. E ela falou pra gente, mulheres, vamos assumir o nosso lugar. Nós somos maioria dentro dessa ciência. Então, por que são os homens que estão ganhando destaque? Por que são os homens que estão apresentando os trabalhos? Por que são os nomes deles que são os que saem nos livros, que saem nos artigos? Alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa não está acontecendo, na verdade, que tem que acontecer. E a gente tem que realmente assumir esse lugar, por mais que é um pouco complicado por conta. Teve uma pessoa que falou sobre que os homens sempre são privilegiados, eles sempre têm, né, a fala sempre é dada para eles e tudo mais, mas a gente tem que questionar isso também. Né? A gente tem que levantar o dedinho, escolher um homem, tipo, deixa eu falar depois então, né? Não sei, fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque enquanto a gente não estiver assumindo esse lugar, que é nosso também, eles vão continuar fazendo. Mas não é porque, né, todos os homens que fazem isso são machistas. Não é isso. É porque eles têm a oportunidade, eles vão. Só que infelizmente, a gente tem que criar a nossa oportunidade também. É aquela Então, coisa assim também, né? Assim, eu sei que é cansativo, sabe? Eu acho que, assim, muitas pessoas questionam do cansaço de ter que afirmar um lugar, de ter que dar voz a algo que tipo assim, não teria que ser assim, tinha que ser algo mais humanizado, tinha que acontecer de outra forma. Só que uhum, na sociedade que a gente vive hoje, a gente precisa, eu gosto muito da palavra coragem, sabe? Eu penso que nós mulheres precisa de coragem, e a coragem no sentido de ser um incentivador, assim. De estar nos congressos, de escrever, submeter resumo mesmo e mandar resumos, de ser convidada por uma palestra, ai, mas a minha voz, ai, o meu corpo, sabe? Ai, a minha uhum, roupa, o meu cabelo. Porque a gente vê isso também. Ir lá falar da voz. Você estuda sobre um tema, vem aqui para as redes sociais, faz isso aqui, vem, fala, mostra o que você sabe para as pessoas, né? Para se tornar autoridade no conhecimento. Porque a gente precisa uhum, ocupar esses espaços. A gente, de alguma sim, forma, assim, pensando de um modo, não muito para a questão do lugar do homem ou lugar da mulher, mas por estudos, por exemplo, em sexualidade, a gente vê profissionais falando barbaridades sobre os temas,
temas em torno da sexualidade nas redes sociais e a gente fica de cá escutando, falando assim, meu Deus, o que é isso? Isso é bárbaro. Só que eu também sou responsável, de alguma forma, por ter esse conhecimento científico, saber que isso é o certo, entre aspas, e eu não colocar isso aqui, eu não chegar até as pessoas, eu não comunicar isso até as pessoas. Se eu fico calada, eu também tenho uma responsabilidade por ele estar disseminando tudo esse conteúdo que ele está disseminando. Então, vamos Exatamente. falar, né? Vamos ocupar, vamos lutar, mesmo que seja uma luta silenciosa. Sim, é igual você falou, luta não quer dizer violência, né? Luta quer dizer a gente ir atrás para conquistar algo. As pessoas realmente ligam essa palavra à violência, à barbaridade e tudo mais, não é isso, assim. Tem como a gente fazer essa luta, como você disse, silenciosa, e conquistar espaços. Então, não necessariamente todas as feministas têm que ser aquelas feministas que andam, né, com o peito de fora, que falam que homem, né, na verdade tem até um nome para esse tipo de pessoa que se diz feminista, porque isso não é feminismo, né? Que é as feministas radicais, que eles chamam, né? Então, isso não é feminismo, elas estão realmente dissipando o ódio, e não é esse o nosso objetivo, é muito o contrário disso. A gente quer que todo mundo se respeite e todo mundo tenha o seu lugar dentro, né, dentro do nosso contexto, do nosso ambiente. E é isso, assim. Não tem muita coisa para falar. Não é mulher contra homem, não é nada disso. É todo mundo andando junto, todo mundo de mãos dadas, como a gente, né, teve questões das eleições, todo mundo falou, ninguém solta a mão de ninguém. E é isso. A gente não quer soltar mesmo, a gente quer andar todo mundo junto, para que a gente tenha o nosso espaço, nosso lugar e que todo mundo se respeite. O objetivo é esse. Uhum. O pessoal falou assim da questão da cultura, né? Da culpabilização da mulher por comportamentos, por atitudes e tudo mais. E quando acontece traição, quando acontece violência, enfim. E aí o pessoal também falou aqui, os últimos aqui, da questão de ocupar o lugar e trouxe também a questão da mulher negra, né? De ocupar esse lugar. Com certeza. Mas é isso, assim, a gente está fazendo todos esses movimentos, querendo ou não, quando a gente traz o feminismo negro, a gente está falando sobre, a gente está englobando outro tipo de preconceito que existe socialmente, né, dentro dessa estrutura social que a gente tem, que é o preconceito, que é o racismo e tudo mais. Infelizmente foi necessário que elas tiveram que gritar, olha, existem mulheres negras que estão aqui, que não têm os mesmos privilégios que as mulheres brancas, e a luta de vocês não nos representa. Né? Isso tudo começou principalmente quando as mulheres brancas, classe média, estavam ali querendo lutar para poder ter o direito de trabalhar, sendo que as mulheres negras sempre trabalharam. Elas foram escravizadas e depois da escravidão elas tiveram que continuar trabalhando, às vezes de meio que continuar sendo escravas com um pagamento ridículo, para poder com que elas existissem, sobrevivessem. Então, né, chegou um momento que realmente teve ali uma separação, vamos assim dizer, desse movimento, mas eu acho que não foi nenhuma separação, foi um acréscimo. Minha opinião, foi um acréscimo, acrescentou mais uma vertente desse movimento que trouxe aí essa visão da mulher negra, tipo, nós não somos brancas, nós não tivemos que lutar para trabalhar, na verdade, nós fomos obrigadas a trabalhar, nós não temos os mesmos privilégios, então a visão que é feita do nosso corpo, ela é muito mais complicada do que a de vocês. Nosso corpo é muito mais objetificado, porque, né, no Brasil, principalmente, a gente sabe como que é isso. No carnaval, a gente vê as mulatas, né, as chamadas mulatas, que esse nome é feio de dizer, mas as mulheres pretas, lá no carro elétrico, elas estão sempre com os corpos seminus e tudo mais, e geralmente você vê mais mulheres pretas ou negras nessa situação do que mulheres brancas. Então, assim, tem um monte de coisa que realmente
feminismo negro traz. Eu, particularmente, já estudei muito pouco sobre feminismo negro. Eu tenho começado a criar essa consciência agora de que é importante a gente estudar, porque esse movimento aí do Black Lives Matter, isso, né, veio como um boom para a gente prestar atenção que realmente as vidas negras importam sim, e não é em detrimento das vidas de pessoas brancas, não. As coisas, igual eu falei, tem que andar juntas. Mas, infelizmente, nós temos um certo tipo de privilégio que as pessoas negras não têm. Então, elas precisam de ter visibilidade para que elas vá desconstruindo essa estrutura que foi criada em relação a essas pessoas. Né? Elas, infelizmente, a cor da pele delas tiram muitos direitos e muitos direitos básicos até de liberdade. A pessoa está andando na rua, de repente o policial aborda, o policial acha que ela fez alguma coisa e faz o que fez com o George Floyd. Então, assim, Sim. Eu tenho comigo, Jéssica, e assim, até pra gente já ir fazendo ir fechando. Finalizando. Eu tenho comigo assim. Quem sabe o tamanho da dor, o quanto aquela dor dói, o quanto incomoda, o quanto foi viver aquela dor, o quanto foi carregar aquela dor, é a pessoa que sente. Uhum. Se aquela pessoa, Exatamente. independente de luta, eu tô falando assim das lutas e dos feminismos, se aquela pessoa naquele lugar, ela tá falando daquela dor dela, só cabe a mim acolher, compreender. Não cabe a mim questionar. Eu não passei por isso. Eu não vivi isso. Eu não tenho propriedade para falar se isso não está vindo aqui de mim. Aquela pessoa tem, ela está falando de algo que vem de dentro dela. E Exatamente. é uma visão que eu penso que a gente precisa expandir isso, sabe? Para todas as lutas. A gente não tem que inferiorizar a luta de ninguém. A gente precisa escutar e acolher. Entendeu? Às vezes, aquela pessoa tá gritando porque ela passou anos calada. Ela passou anos sendo sufocada e ela precisa gritar. Exatamente. Né? Gente, a opressão é uma forma muito injusta, né? Então, se aquela pessoa se sente oprimida de alguma forma, não sou eu que vou dizer para aquela pessoa que isso, né? Que besteira é essa? Como muita gente tem feito com todo tipo de luta e movimento que tem aflorado mais, assim. Esse ano, assim, foi um ano extremamente complicado para todo mundo e foi um ano também que reverberou um monte de coisa, tanto a questão do feminismo, tanto a questão de vidas negras, né, e tem surgido cada vez mais, assim. A pandemia, ela escancarou mais do que a gente poderia imaginar as desigualdades. Do tapete. Sim, exatamente. Ela escancarou esses problemas. Por exemplo, pessoas que não podem ficar isoladas, porque elas precisam trabalhar, porque elas precisam de dinheiro, né? Elas precisam de dinheiro para comer, para pagar as contas. E, né, é um monte de coisa. Na verdade, esse assunto, ele vai puxando outros, porque não tem como, né? É muito complicado. Mas é um monte de coisas que está ligado nisso aí. Sim, porque quando a gente está falando disso, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de sociedade, e quando um puxa o outro, vai brigando e vai indo, né? A gente está caminhando para o final. Passou rápido! Mas antes da gente começar a se despedir e falar com o pessoal aqui, eu quero deixar um recado aqui importantíssimo, que estão abertas inscrições para os grupos de estudo do Florescer desse semestre. E eu falo os grupos, porque não vai ser só um grupo. A gente vai ter o grupo de expressões em sexualidade, que muitas pessoas já conhecem, que vai ser aí coordenado pela Carol e pelo Marcelo. A gente vai ter o grupo de estudo dos conceitos básicos de gênero e sexualidade, que vai ser coordenado por nós, psicólogas do programa Florescer, então vocês vão ter contato com todas. A gente vai ter o grupo de estudos de filmes e séries relacionados ao tema de gênero e sexualidade também.
E não distante, vamos ter também 2 cursos muito bons esse semestre. O primeiro vai ser o curso de infidelidade, que vai acontecer agora em setembro. E vai ter um outro curso que eu ainda não posso dar spoiler mais pra frente, que também vai ser muito importante, vai ser bastante legal. E também tem que anunciar o evento importantíssimo, o Dia Mundial da Saúde Sexual. Vai ser comemorado aqui, inscrições abertas, evento gratuito, a nível internacional, chancela internacional, para as pessoas que têm interesse na temática de sexualidade. Vai lá, as inscrições estão abertas. Todas as inscrições é só acessar o site do programa Florescer. Eu e Jéssica vamos estar lá marcando presença. Não é não, Jéssica? Sempre, Sempre. sempre. Então, todo mundo que está vendo aí, acesse o site do programa Florescer. Entra aqui no Instagram que vai ter todas as informações. Jéssica, foi lindo dividir esse espaço contigo. Ó, Foi. muito esclarecedor. Trouxemos assim, e você pontuou, né? Pontos, assim, pontuou pontos é bem redundante, né? Mas assim, você pontuou detalhes muito importantes que a gente precisa discutir, sabe? A gente precisa pegar esse conhecimento que a gente tem ali nas nossas reuniões, que é um boom de explosão de conhecimento, e trazer para esse espaço aqui. Então, sou muito grata de ter dividido esse espaço contigo, ter aprendido contigo, e pode se despedir do pessoal. Foi realmente mesmo um momento muito lindo, fico muito feliz de participar. É a primeira vez que eu tô fazendo uma live, então, né? Desculpa qualquer erro, qualquer coisa aí, gente, mas é porque eu tô aprendendo também. E eu vou te dizer uma coisa, gente, esse segundo semestre o programa Florescer tá muito badalado. Então, assim, né? Só coisa boa. E a gente vai ter mais outras lives, né? A gente tem outras lives também com as outras pessoas da nossa equipe. Eu nem lembro. A próxima é da Cleire e da Ana Paula? Vai ter Cleire, ó, vai ter sobre maternidade, vai ter sobre feminilidade, vai ter sobre políticas anais, é? Isso, Isso. Então, assim. Gente, não perde, tá tudo bom. É tanto badalo que a gente tá esquecendo de falar, né, Jéssica? Então é isso, o programa Florescer vai ter muito para oferecer aí para vocês durante esse semestre. E não percam as lives que vão ser maravilhosas. Nossa equipe está realmente muito afiadinha e afinadinha. E o conteúdo que a gente está trazendo para vocês realmente, igual a Jéssica falou, é dentro de tudo que a gente fica conversando ali entre a gente. Agora a gente está querendo distribuir o conhecimento que a gente tem entre a gente. Porque não adianta nada a gente ter o conhecimento e prender ele para a gente. Isso é meio que conhecimento que não é compartilhado, não faz sentido. Então, vamos ficar ligado aí que esse mês está recheado de live e esse semestre está recheado de coisa muito boa para vocês. E para a gente também, porque é muito bom a gente compartilhar nosso conhecimento. Exatamente. Obrigada, pessoal, a todos que estiveram aqui. Muito obrigada a todos que acompanhou, todos que participou. Terça-feira é a nossa próxima live. O Marcelo subiu os temas aqui, feminino e feminilidades, relações mãe e filha e mitos e tabus do sexo anal. Então vai ter, nas próximas terças aí, vai ter essas lives, vai acompanhando tudo que a gente for postando aí, tá certo? Muito obrigada pela participação de todos, o tempo tá contabilizando aqui. Tchau, Jéssica. Beijo para todo mundo. Muito obrigada. A live vai ficar salva, tá? Para quem não assistiu tudo, pode assistir depois. E divulguem com as pessoas todo o conteúdo que foi falado aqui, para a gente disseminar todo esse conhecimento para a nossa sociedade que precisa tanto. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo.